O Egito é famoso por suas pirâmides e pelas múmias que foram enterradas nelas. Os ladrões de túmulos, que estavam atrás de bens como ouro, joias e objetos de arte, destruíram muitos desses túmulos. A partir do século XII, múmias egípcias foram até mesmo comercializadas na Europa para fazer pome de sinal da múmia e criar a cor marrom da múmia. No século XIX, foi um destaque nas festas poder desembrulhar uma múmia de suas ataduras e procurar joias escondidas. Portanto, é quase um milagre encontrar tumbas egípcias antigas hoje em dia que permaneceram intocadas. Em nosso vídeo, apresentamos algumas dessas descobertas extraordinárias feitas no Egito nos últimos anos, dando uma visão única de uma cultura com milhares de anos de idade. E você, é fascinado também por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe um like, se inscreva aqui no nosso canal Mundos Escondidos e, claro, junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! Um esconderijo de caixões antigos. Em 2020, alguns achados espetaculares foram feitos na necrópole de Saqqara, ao sul da capital egípcia, Cairo. Estes foram tão extraordinários que Khaled Al-Anani, o ministro do Turismo e Antiguidades, visitou pessoalmente o local da escavação para acompanhar o trabalho dos cientistas. A descoberta mais extensa deste tipo até hoje foi a escavação de 27 sarcófagos que haviam sido escondidos em um poço de 11 metros de profundidade. Eram em sua maioria feitos de madeira, modelados na forma de um ser humano e tinham cerca de 2.500 anos de idade. 3 outras câmaras funerárias seladas existiam no local, o que dava esperança de mais tesouros. No decorrer do ano, o número de caixões descobertos em mais de 50 poços de enterro e a uma profundidade de até 24 metros aumentou para um impressionante número de 210. As múmias são examinadas. Ao contrário de muitos artefatos egípcios, os sarcófagos haviam permanecido intocados por ladrões de sepulturas. Em sua maioria, mesmo a pintura colorida ainda estava intacta. Foram retratadas divindades egípcias e trechos do Livro dos Mortos, que recolheu encantamentos e instruções para os ritos religiosos. Devido à profundidade em que as múmias foram enterradas, elas eram provavelmente personalidades de alto escalão. Isto porque as pessoas comuns foram enterradas em sepulturas rasas e envoltas em linho. Os cientistas abriram 2 caixões ao vivo durante 2 coletivas de imprensa. Um exame radiográfico de uma das múmias revelou que era um homem que tinha suas mãos cruzadas sobre seu peito e, portanto, pertencia à família real. Além dos caixões, foram encontrados inúmeros artefatos, como máscaras da morte, estátuas douradas de pássaros e divindades, um machado de bronze e uma tábua de pedra. A história está escrita. Saqqara é um patrimônio mundial da Unesco e foi usado como local de enterro por 3.000 anos. Portanto, lá contém quase todas as formas de enterro egípcias, como a pirâmide de degraus do faraó Djoser. Foi construído há 4.600 anos pelo arquiteto Imhotep, como o primeiro do mundo. Saqqara é muito informativo sobre a cultura dos egípcios. Os caixões encontrados mais recentemente também forneceram novos insights, porque agora temos que assumir que Saqqara foi utilizado muito antes do que se pensava, ou seja, já entre os séculos 16 e 11 a.C. 50 dos sarcófagos eram até 500 anos mais velhos do que os mais antigos que haviam sido encontrados até então. A descoberta foi o resultado de escavações na pirâmide de uma rainha até então desconhecida. Isto não só levou à descoberta dos túmulos e sarcófagos, mas também a uma descoberta histórica significativa. A rainha tinha reinado há 4.200 anos e sua pirâmide havia sido descoberta em 2010. Quando um templo funerário dedicado a ela foi encontrado em 2020, finalmente foi possível identificá-la como a rainha Nearit, esposa de Teti, e a acrescentá-la à história egípcia. Um sarcófago gigantesco. Não apenas em Saqqara, relíquias do antigo culto funerário egípcio continuam a ser desenterradas em outros lugares do Egito. Em 2018, uma câmara funerária foi descoberta em Alexandria durante uma inspeção de edifício. Não foi só encontrada uma cabeça de alabastro, mas também sarcófagos selados com uma espessa camada de argamassa. Com um comprimento superior a 2,70 metros, uma largura de cerca de 1,5 metro e um peso de 30 toneladas, o caixão feito de granito preto foi o maior encontrado até agora na cidade. Pensa-se que tenha mais de 2.000 anos de idade. Devido às suas dimensões incomuns, presumiu-se que uma pessoa importante deve ter sido enterrada nela.
Esta personalidade poderia ter sido expressada pela estátua de alabastro encontrada, com sua cabeça extremamente desgastada. Rapidamente se afirmou que foi o caixão de Alexandre o Grande, que havia fundado a cidade em 331 a.C., mas o sarcófago era a idade errada. Ela data de um tempo após a morte de Alexandre o Grande e Cleópatra, quando os romanos haviam conquistado o Egito. Além disso, a câmara funerária era pequena demais e insignificante para este governante. A decomposição torna a investigação difícil. Quando o sarcófago foi aberto, a primeira coisa que encontraram foi um terrível mau cheiro. Muito esgoto havia penetrado no caixão de pedra. O caldo vermelho estava no alto do sarcófago, tinha causado o apodrecimento e a decomposição de seu conteúdo. Somente os ossos foram deixados. Os esqueletos eram de 3 adultos. Outras investigações revelaram que era uma mulher de cerca de 20 anos e 2 homens de 30 a 40 anos, respectivamente. Inicialmente, uma lesão no crânio de um dos homens, que também tinha várias fraturas, tinha sido considerada como uma lesão causada por uma seta. Isto levou à suposição de que os homens eram soldados. As placas de ouro, que pareciam insígnias militares, apoiaram esta tese. Também faltavam placas de identificação, máscaras de morte feitas de ouro ou prata e bens encontrados em múmias de alto status social. Como este valioso caixão teria sido inadequado para os soldados, é possível que o sarcófago tenha pertencido anteriormente a alguém de status superior e tenha sido reutilizado. Isto foi apoiado pelo fato de que os mortos estavam deitados uns sobre os outros, como se não tivessem sido enterrados ao mesmo tempo, mas um após o outro. Presume-se que se tratava de um túmulo familiar. Uma operação bruta. Depois, os cientistas se convenceram de que a lesão na cabeça não foi causada por uma flecha, mas por uma trepanação. Esta técnica cirúrgica ainda atual foi utilizada já em 10.000 anos antes de Cristo. Envolve a abertura de uma cavidade bem fechada no corpo, como uma cavidade dentária ou um crânio, geralmente perfurado dentro dela. Em tempos anteriores, a ideia por trás disso era deixar sair espíritos malignos que causam danos. Na realidade, isso reduz a pressão que ocorre, por exemplo, após um ferimento na cabeça devido ao inchaço cerebral, que afeta a função do cérebro. Portanto, a trepanação pode ser útil em alguns casos, e o homem do sarcófago também viveu por algum tempo após o procedimento, como mostram os vestígios de cura no osso. Em algumas culturas, as trepanações eram realizadas com frequência. No Egito, provas disso só foram encontradas raramente. Enquanto os 3 esqueletos foram para o Museu Nacional de Alexandria, o sarcófago foi enviado para um museu militar. Caixões monumentais e múmias de animais. Já em 1850, 24 caixões de pedra gigantescos foram encontrados em Saqqara, cada um pesando 90 toneladas. Naquela época, eles foram abertos com dinamite. Surpreendentemente, não foram os seres humanos, mas o gado que foi enterrado neles. Os touros eram adorados como deuses pelos egípcios. Depois de terem recebido uma vida real, com alimentação especial e seu próprio harém, foram enterrados como um faraó após sua morte. Os animais incorporavam divindades para os egípcios e frequentemente eram mumificados como oferenda aos deuses. No total, milhões de múmias de animais foram descobertas em Saqqara. Somente 8 milhões são de cães e 4 milhões de íbises, enquanto milhares de outras espécies foram encontradas. Em 2018, outro grande esconderijo de múmias animais foi localizado em Saqqara, contendo gatos, crocodilos, cobras e pássaros. Até mesmo escaravelhos foram mumificados e enterrados em sarcófagos. Uma característica especial foram 2 filhotes de leão mumificados, completamente preservados. As múmias tinham cerca de 2.600 anos de idade. Os segredos de Luxor. Há também uma necrópole na cidade dos templos Luxor e múmias foram descobertas repetidas vezes. Em 2018, uma nova descoberta foi apresentada pelo ministro do Turismo e Antiguidades em uma coletiva de imprensa no templo de Hatshepsut. Lá, um sarcófago foi aberto e examinado contendo o corpo de uma mulher que morreu há 3.500 anos. Foi encontrado junto com outra múmia e muitos objetos de arte em uma câmara funerária. Além das pinturas, havia mais de 1.000 figuras que serviriam como criadas para as múmias em sua vida após a morte. No entanto, houve enterros ainda mais antigos em Luxor, como o de Tawir Qatif, que foi enterrado há 4.000 anos,
e ele era um alto funcionário encarregado de supervisionar o processo de mumificação. Sua tumba foi encontrada sob uma camada de 300 metros de espessura de escombros e entulhos. A primeira funerária. Em Saqqara, uma oficina inteira foi descoberta onde cadáveres foram transformados em múmias. O primeiro passo foi remover o cérebro. No caso de pessoas de alta patente, os órgãos também foram removidos e preservados separadamente. O corpo foi então embalsamado, com vários óleos e sucos, durante várias semanas, antes de a pele ser bronzeada e a múmia embalada. O processo tinha como objetivo permitir que a alma tomasse posse do corpo novamente na vida após a morte. Estava disponível em 3 níveis diferentes de qualidade. Embora o mais simples, custasse quase nada. O mais caro só era acessível para faraós e personalidades similares. A oficina também descobriu um poço de enterro onde pessoas pobres poderiam ser enterradas no local. Como o vídeo mostrou, os egípcios foram extremamente bem-sucedidos na preservação de seus mortos para a eternidade. Desta forma, eles nos deram vislumbres de uma vida que terminou há milhares de anos. E você, gostaria de sobreviver desta forma para que as gerações posteriores possam conhecê-lo? Do que você mais curtiu aí no nosso vídeo e talvez tenha visto múmias e sarcófagos em museus ou mesmo nas pirâmides do Egito? Por favor, conte pra gente aí nos comentários as suas experiências, caso você já tenha ido pro Egito, e também a sua opinião nos comentários a respeito desse vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau!